Olá, estudantes da primeira série, regular e EJA, da Escola Professora Carolina Sintra da Silveira, estudantes de filosofia. Nós vamos tratar hoje o tema filosofia e religião, principalmente na questão Deus e a razão, ou como diz Kant, Deus nos limites da razão. É muito comum ouvirmos a afirmação que não é possível uma relação filosofia com a religião. Primeiro, porque a filosofia é cética, a filosofia questiona sobre tudo, e como tal, a filosofia questionará sobre a fé. E para alguns, principalmente os religiosos, se você tem fé, você não deve questionar. Porque se você busca compreender, você já está saindo do campo da fé e baseando-se ou buscando basear-se no campo da razão. Então não é possível essa relação, esse diálogo. Mas, apesar das bases distintas da filosofia e da religião, a história da filosofia prova que é possível esse diálogo. E na história da filosofia ocorreram fecundos diálogos entre filosofia e religião. Diálogos esses que logicizaram o pensamento religioso e apresentaram ideias, conceitos religiosos de forma lógica. Isso, por exemplo, é muito percebido principalmente na era medieval. A era medieval é peculiar no sentido de se apropriar da filosofia grega clássica e cristianizar essa filosofia. O primeiro grande filósofo medieval, Agostinho de Hipona, se apropriou da filosofia platônica. E, através das ideias platônicas, ele explica a fé cristã. Outro grande ícone da era medieval, Tomás de Aquino, se apropria da filosofia aristotélica e explica os conceitos cristãos se baseando nessa filosofia. Começando por Tomás de Aquino, nós vamos trabalhar hoje principalmente Tomás de Aquino e René Descartes, um filósofo medieval, Tomás, e um filósofo moderno, René Descartes. A primeira ideia que nós vamos trabalhar de Tomás é a sua influência profunda no pensamento de Aristóteles. Aristóteles, visando explicar a realidade, como a realidade que nós conhecemos veio a ser, ele explicou que antes de tudo, antes de todo o movimento, esse movimento que nós conhecemos, antes de o mundo girar, existia o que ele denominou de primeiro motor, a causa primeira de todo o movimento. Esse primeiro motor, ele é autoexistente, sempre existiu, ele não teve um início. E a partir desse primeiro motor, a realidade que nós conhecemos passa a se animar. Quando Aristóteles afirma a existência do primeiro motor, ele estava negando a possibilidade do nada cósmico. E é simples a sua rejeição à possibilidade do nada. Porque uma vez que o nada existe, nada poderia existir, nada poderia vir a ser, porque nada é ausência de substância. Nós podemos fazer uma equação muito simples negando o nada. Nada, nada é, nada sendo, nada gera. Porém, se o nada nunca existiu, deve existir ou teve que existir uma coisa sempre existente.
se eu retirar essa coisa sempre existente, eu caio de novo no abismo do nada. E essa coisa sempre existente, o primeiro motor, como chama Aristóteles, que desenvolveu as demais coisas, ou melhor, que proporcionou os demais movimentos. Ela é a causa fundadora dos demais movimentos. Por sua vez, Tomás de Aquino, influenciado pela ideia de Aristóteles, se apropria dessa ideia explicando a realidade da fé cristã. Os cristãos e também judeus acreditam que o mundo veio a ser pela vontade de Deus. Deus ordenou e as coisas passaram a existir. O que Tomás afirma? O Deus dos cristãos, que explica a realidade, explica a existência das coisas através da Escritura, é o que Aristóteles chama de causa não causada ou de primeiro motor. O primeiro motor de Aristóteles é o Deus cristão. Então Tomás acredita, como Aristóteles, que existe uma coisa sempre existente e foi essa coisa que proporcionou a existência de outras coisas. Tomás acredita, com Aristóteles, que o nada anterior à realidade é impossível, porque o nada é a negação de qualquer posterior realidade. Então, se não existiu um nada, faz necessário acreditarmos que há uma causa não causada, eterna, sempre existente e autogeradora. E essa causa é Deus. O mesmo filósofo italiano, Tomás de Aquino, ele fala que é possível provar a existência de Deus através dessa ideia do primeiro motor, através da ideia da negação do nada. Ele cria 5 argumentos. O primeiro argumento é o do motor imóvel. Afirma o seguinte, Tomás: o movimento existe. Isto é evidente aos nossos sentidos. Ora, se aquilo que se move é movido por alguma força, por algum motor, não é intelectualmente satisfatório pensar que cada motor de cada movimento seja movido ele próprio por outro motor, sendo este, por sua vez, movido por outro motor, que seria movido por mais outro, e assim indefinidamente ao infinito. É razoável que existe uma origem primeira do fenômeno do movimento, ou um motor que move sem ser movido. Este primeiro motor é um motor imóvel, que teria que ser Deus, o criador de todo movimento. E ele continua com o segundo argumento, que é conectado ao primeiro. O segundo argumento é o argumento da causa primeira. O que Aristóteles afirma? Se todo efeito tem uma causa, e cada causa é, por sua vez, o efeito de outra causa, caímos no mesmo ciclo indefinido e infinito do problema anterior, o que não é satisfatório para uma honesta busca intelectual de respostas claras. Qual seria a primeira das outras causas? Uma causa que não seja causada por nenhuma outra. Qual seria essa causa? É claro que Tomás de Aquino está nos levando a aceitar a ideia de Aristóteles, do primeiro motor, ou a ideia cristã de Deus. Qual seria essa causa que move as outras? Qual seria essa causa primeira? É Deus. O outro argumento é do ser necessário. Se todos os seres finitos se todos os seres são finitos e contingentes, isto é, são e deixam ser, então todos os seres deixariam de ser, e em determinado momento nada existiria, o que é tão absurdo quanto afirmar que aquilo que existe passou a existir a partir do nada, sem qualquer causa primeira e sem qualquer motor não movido. Acontece que a própria existência dos seres contingentes implica a de um ser necessário que simplesmente é Deus. Ora, nada
que existe, existe por si só. Mas nada existe sem nenhuma causa primeira. Então, assim, se existe alguma coisa, essa coisa é sustentada por uma outra coisa primeira, coisa essa que é Deus. A nossa experiência indica, por exemplo, se eu vejo um computador pronto, eu não posso imaginar que esse computador veio do nada. Eu tenho que imaginar que esse computador foi criado por alguma coisa. Se eu vejo um caminhão, eu não posso imaginar que o caminhão foi criado do nada. Mas também eu tenho que acreditar que o computador veio de um ser. Mas eu não posso negar que, em princípio, o primeiro ser, esse sim veio do nada. Porque não dá para eu sempre pensar que teve um ser antes do primeiro ser. Porque se eu for pensar, por exemplo, qual é o primeiro ser? Eu posso falar, é o primeiro motor, usando a fraseologia de Aristóteles. Ou eu posso falar, como Tomás, o primeiro ser é Deus. Aí alguém pode perguntar, mas quem criou o primeiro ser? Eu posso afirmar, um ser anterior ao ser primeiro. E isso já é uma negação lógica. Um ser anterior ao primeiro ser. Mas digamos que eu continue. Mas quem criou o ser anterior ao primeiro ser? Um ser anterior ao criador do primeiro ser. E eu nunca vou ter uma resolução lógica. Essa pergunta ela vai ao infinito. Primeiro que é a negação. Se é o primeiro ser, não pode ter um anterior. Mas se eu nego essa premissa, eu vou ficar perguntando e nunca vou encontrar uma solução. Então é necessário que eu creia que primeiramente existe um ser autocriado, eterno, que existe por si só. E vamos ao quarto argumento, o ser perfeitíssimo. Podemos claramente perceber que uma coisa é maior ou menor que a outra, ou menos ou mais verdadeira que a outra. O que significa que somos capazes de compreender que os seres finitos têm algum grau de perfeição. Mas nenhuma é a perfeição absoluta ou a suma causa de todas as perfeições. Essa, no entanto, precisa existir, dado que há seres que possuem em algum grau. Necessariamente, o grau sumo da perfeição do ser teria que ser o próprio Deus. Então, se eu já admito que existem graus de perfeição, eu posso pensar que uma coisa é mais ou menos perfeita do que a outra. Mas se existe graus de perfeição, há uma perfeição plena. Senão, eu não pensaria na possibilidade de perfeição. Essa ideia da perfeição, ela só está em mim porque ela existe em alguma coisa. Essa coisa é o que a religião cristã chama de Deus. O outro argumento é da inteligência ordenadora. Todos os seres tendem a uma afinidade que não é obra do mero acaso, mas de uma inteligência que os dirige. Logo, é preciso que exista um ser inteligente que ordene toda a natureza e a encaminhe para a sua finalidade. Esse ser inteligente é Deus. Se eu pensar na natureza, eu vou perceber que existem algumas leis naturais. Por exemplo, as estações do ano. O mundo é regido por estações. Cada estação do ano é propícia a uma determinada cultura. Por exemplo, há uma estação que é mais propícia ao plantio de determinado vegetal, a outra a um outro vegetal. Essa lógica, essas leis indicam que há uma finalidade, que há uma ordem. E se há uma finalidade, se há uma ordem, deve existir alguém que determinou essa ordem. Deve existir um ordenador. Se há leis naturais, por exemplo, os animais eles nascem com instinto. Desde seu nascimento já são preparados por uma inteligência que ninguém sabe como veio a ser. Ora, se os animais cresceram
com essa inteligência inata, deve ter sido criado por algum ser anterior a eles inteligente. Então, se há finalidade, se há ordem, se há lógica, deve haver um ordenador e deve haver um legislador. Não é possível pensar, por exemplo, em uma sala totalmente arrumada, se eu não pensar que antes de eu entrar na sala, um ser projetou essa sala e a organizou. É a mesma coisa como quando eu penso no mundo natural. Tanta lógica, tantos detalhes pedem para uma mente criativa, uma mente detalhista. Se eu pensar, por exemplo, na Via Láctea, cada astro ele está em uma determinada posição espacial, e se esse astro sai de sua posição espacial, inviabiliza a vida na Terra. Então há uma espécie de desenho geométrico, há uma espécie de engenharia cósmica que proporciona a vida na Terra. Se a Terra se aproximasse um pouco do Sol, morreríamos queimados. Se ela se afastasse um pouco mais, morreríamos congelados. Então essa lógica por trás pressupõe a existência de um engenheiro cósmico, de um designer inteligente. Esse engenheiro cósmico, esse designer inteligente, usando a nomenclatura moderna, é o que chamamos de Deus. Esse argumento é um argumento profundamente racional. Ele pode ser contestado? Claro que pode, mas não deixa de ser racional. Vamos a outro filósofo, agora nós vamos para a era moderna, com René Descartes. Quando René Descartes pensava sobre a maneira de pensarmos, de como o pensamento é adquirido, ele desenvolveu algumas premissas. Descartes fala que há 3 tipos de ideias que povoam a nossa mente. A primeira são as ideias inatas. O que é a ideia inata? A ideia inata é aquela que já surge em nós, antes de qualquer experiência. Quando o homem pensou em perfeição, ele não conheceu nenhuma perfeição na realidade em que vive. Mas a ideia já estava em sua mente. Quando o homem pensou em infinito ou em eternidade, ele não precisou conhecer alguma coisa infinita ou alguma coisa eterna. Essa ideia estava inata, nasceu com ele. Há outra ideia, ou outras ideias, chamadas de adventícias. O que são as ideias adventícias? São ideias que são produzidas por meio da experiência. Em nosso dia a dia, nós vamos conhecendo as coisas através dos nossos sentidos e vamos aprendendo ou apreendendo a realidade. Quando nós aprendemos a realidade, nós vamos desenvolvendo ideias. Mas há um outro tipo de ideia que são as factícias, que são ideias que se relacionam com outras ideias. A experiência me faz desenvolver ideia. A experiência de um outro ser humano, o faz desenvolver também ideias. Quando essas ideias se chocam, novas ideias são desenvolvidas. Então eu desenvolvo, através do encontro com outras ideias, novas ideias. Mas para esse assunto sobre Deus, quando eu falo em ideias inatas, eu começo a pensar que a ideia inata pressupõe inclusive a ideia de Deus. Por quê? Como é que o homem pôde pensar em perfeição se a perfeição não está no mundo em que ele vive? Como o homem pôde pensar em infinitude se a infinitude não está no mundo em que ele vive? Como ele pôde pensar em eternidade se ele nunca viu um ser eterno? Então, para René Descartes, se o homem pensou em eternidade,
é que de alguma maneira essa realidade existe em Deus e se apresenta no seu interior, na sua mente, no seu espírito. O homem não pode inventar nada puro sem que a coisa exista. Eu posso inventar coisas que são elaboradas de coisas existentes. Por exemplo, eu posso inventar um cavalo alado. O cavalo alado existe? Não existe um cavalo alado, mas existe um cavalo e existe asas. Eu posso inventar uma bolha assassina. A bolha assassina não existe? Não existe a bolha assassina, mas existe o assassino que eu conheço e existe a bolha que eu conheço. Agora, eu só posso pensar em uma coisa perfeita, mesmo sem vê-la na realidade, eu só posso pensar porque essa coisa perfeita de alguma maneira existe e se apresenta ao meu espírito. Por isso que um primeiro homem que falou sobre ela, pensou sobre ela, mesmo sem nunca experienciá-la na realidade. Para finalizar, o que nós tentamos apresentar nesse momento é que é possível raciocinar, pensar sobre Deus nos limites da razão. E essa foi a proposta da filosofia. E é muito importante se valer da filosofia para aprender a questionar, porque existem muitos argumentos, inclusive sobre Deus, que são argumentos que não têm a preocupação de apresentar a realidade de Deus. Em muitas situações, os argumentos são falaciosos e têm a preocupação primaz envolver o homem em falsas ideias para, com essas falsas ideias, dominar o homem. Com a filosofia, com a preocupação em racionalizar ou raciocinar de forma lógica sobre Deus, é possível nós colocarmos contra a parede todos os indivíduos que usam o nome de Deus e as realidades religiosas de forma falaciosa, visando lucro e visando a dominação. Daí a importância de colocarmos ou dialogarmos com a filosofia e dialogarmos com a religião e buscarmos no diálogo com a filosofia tratar Deus de forma racional para evitar que ideias falaciosas nos dominem, nos usem e nos amedrontem. Saúde e filosofia, que a filosofia seja fecunda na vida de vocês.